Olá, amigos, bom dia. Vamos estudar a lição da escola sabatina e hoje, terça-feira, 18 de janeiro, a lição 4 ela tem como título Carne e Sangue como Nós. Nas Sagradas Escrituras aparece esta expressão, carne e sangue, mais precisamente, nos livros de Efésios, no seu capítulo 6, versículos 12, também em Mateus capítulo 16, versículo 17, e 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 50, mostrando como é frágil o ser humano, como a fraqueza humana ela está sujeita à morte. E desta forma, e nesse sentido, Jesus Cristo também nasceu totalmente igual a nós e também sujeito à morte. E por isso que na Bíblia chama Jesus de o Filho do Homem, onde simplesmente enfatiza que quando ele esteve aqui entre nós na forma humana, na natureza humana, ele estava sujeito à morte, mas para pagar os nossos pecados. E ele simplesmente ele era completo humano na linhagem de Davi. A divindade de Jesus, onde ele saiu do trono da graça no céu para vir aqui para pagar os nossos pecados, isto não diminui a sua humanidade. Jesus tem a natureza humana, onde ele sofreu, teve as aflições e teve os momentos difíceis como nós temos hoje. E ele era carne e sangue como todos nós. No livro de Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo e inspirado pelo Criador do Universo, por um lado, ele mostra Jesus totalmente diferente de nós pecadores, e do outro lado, o Deus que veio aqui pagar um pecado que nós cometemos. E ao lermos em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, nós já vemos muitas diferenças entre o Jesus humano e o ser humano em geral. E esse versículo diz o seguinte, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aí está a diferença. Jesus sem pecado pagou por nós pecadores. E no texto acima, se de um lado Jesus se identifica como nós humanos, com a natureza nossa humana, por outro lado, a Bíblia, de uma forma assim clara e consistente, na mesma forma, ele aponta Cristo em uma condição completamente diferente da nossa. Em São João, no seu capítulo 3, versículo 16, um versículo assim, muito conhecido por todos nós, onde lá diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao ver esse versículo, e ao ler assim, Filho unigênito, que está dentro desse versículo, já dá a ideia de que Jesus é o Filho único de sua categoria, o único coexistente
o único Filho de Deus. Isso significa que Cristo foi um ser humano único, diferente, né? Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, que está lá em Lucas, no seu capítulo 1, versículo 35, onde ali fala, né, o ente santo que há de nascer, quando ele fala assim, só o fato dele nascer pelo poder do Espírito Santo já é algo bem diferente de todos nós. Somente Jesus poderia declarar o que está em João, no seu capítulo 14 e 30. Veja o que ele fala. Pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, ou seja, nada tem igual a ele, Jesus. Ó, vejam, né? Jesus, humanamente igual a todos nós, e por outro lado a Bíblia fala e menciona nesse capítulo e versículo acima, mostra que ele era totalmente diferente de nós, sem mácula, sem pecados, né? E em Hebreus, no seu capítulo 7, versículo 26, fala bem isto, ó. Olha o que diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto que os céus. Você veja que Jesus realmente ele é maior que os anjos, né? E ele veio aqui, derrotou o inimigo e nos libertou, nos deu a condição de estar no reino dos céus, para que nós pudéssemos servir ao Deus vivo. Isso fala lá em Hebreus 9,14. E a destruição de Satanás, entretanto, acontecerá no juízo final, quando Jesus voltará em glória. Ali ele fará o juízo, e ali ele exterminará para sempre o inimigo. Está lá em Apocalipse, no seu capítulo 20, versículos de 1 a 3 e versículos 10. Que você, meu amigo, aceite a Jesus como Salvador e Senhor. Ele é teu irmão, está nos céus como sumo sacerdote, e ele quer te salvar. Aceite este convite dele. Tenhas um lindo dia. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.